O Lovecraft mandou aqui, ó. Uma boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela entrevista incrível com esses exemplos de inspiração. Obrigado. Não é uma entrevista, é uma conversa. Minha dúvida é a seguinte, eu fumo bastante cigarro. Comecei a treinar faz um mês. O cigarro pode atrapalhar meu ganho de massa magra? Julião, explica pra eles sobre a questão do cigarro e a parte cardiovascular no treino. Julião. O cigarro ele vai atrapalhar demais a sua parte de cardiovascular. Então, com certeza, ele não tem uma boa recuperação. Se ele tivesse uma boa recuperação, ele poderia descansar menos entre as séries e dessa forma trazer mais intensidade para o treino. Ou seja, o cigarro ele interfere diretamente no fator intensidade, que é uma peça-chave para você conseguir máximo desenvolvimento. Faz o seguinte, é difícil, mas vai tentando parar aos poucos, tirando um cigarro a cada 3 dias, até você conseguir fazer esse desmame e parar de fumar, né, cara? A melhor coisa que você pode fazer é isso, mas com certeza o cigarro atrapalha. Verdade. Agora, atrapalha, uma coisa a gente também tem que falar aqui, porque não é deseducando, né? Falando a verdade. Ele vai atrapalhar no sistema cardiovascular, na capacidade de recuperação do cara. Então o cara tá treinando, principalmente perna, né? Perna aumenta muito sua frequência cardíaca. Normal o seu batimento cardíaco bater 180, 190, quando você tá fazendo um agachamento, por exemplo, ou um trabalho que exerce muito esforço. Um leg press. Porque membros inferiores são quase 50% do seu corpo. Aí você, frequência cardíaca. Imagina quanto tempo esse cara vai precisar para retornar a frequência cardíaca e o sistema cardiorrespiratório para uma nova série. Agora, uma coisa é fato. Se falar sobre cigarro versus hipertrofia que atrapalha, aí não. Não atrapalha. Até porque existe um atleta que é persa, o Rad Chopin. Não, eles fumam demais. Exato. Os árabes fumam demais. E os caras gigante, velho. O Rad Chopin, ele é persa. E assim, ele fuma um cigarro atrás do outro. E eu fui para vários campeonatos mundiais no Oriente Médio, um deles foi no Catar, inclusive. Cara, eles são assíduos, assim, com relação a cigarro. Cada 10 atletas, 9 são fumantes. E o que não fuma cigarro, fuma narguile. Ou o cigarro eletrônico. Então, assim, eles são usuários de cigarro assíduos. E são enormes. Então, o que eles tentam fazer? Eles tentam compensar isso com uma alimentação excelente, fazendo cardiovascular, associado à musculação, a um descanso adequado, a uma rotina e a disciplina que se deve ter para o esporte. Mas, em contrapartida, você tem o cigarro ali. Então, se você for falar cardiovascular e treinamento, interfere. Quando você fala em ganho de massa muscular, tecnicamente ele não vai impedir você de ganhar massa muscular. Mas você teria uma melhor performance se você não fosse fumante, isso é fato. Até uma saúde melhor, né? Sim. Não fume, fumar é errado. Exato. Não fume. Não fume Principalmente vape também. Você tá se enganando se você tá fumando vape. O Igor, com o vapor na mão, não fume. Peraí, de novo, não fume. Desgramado. Assim, eu sendo um moleque de bosta, sendo um bostão da vida, assim. Eu falo por mim e falo pelo Igor. Igor, sabia? Eu sou um pouco. O primeiro Cusão, passo velho. seria isso que você tinha comentado até de botar um despertador pra fazer 3 refeições no dia. O primeiro Esse é o passo é estar passo. disposto à mudança, cara. Beleza, então eu já tô no primeiro passo. Isso já é isso, o maneiro. primeiro Segundo passo passo, você tá- despertador. Colocar o despertador para fazer pelo menos 3 refeições diárias que te tragam aporte calórico e nutrientes, carboidrato, proteína e gordura, porque é muito fácil comer carboidrato. Carboidrato e gordura é muito fácil. Difícil é você bater proteínas. Quanto você pesa? Eu peso 73. Pensando em hipertrofia muscular, você deveria consumir, em média, de 140 a 150 gramas de proteína ao dia. 150 gramas de proteína não é 150 gramas de frango. 100 gramas de frango, peito de frango, lhe oferta aproximadamente 25 gramas de proteína. Nossa. Então, quanto de frango você teria que comer para bater a quantidade de proteína necessária para hipertrofia, para construção de massa muscular? Bastante frango. E aí, o que você às vezes come? Come a carne do hambúrguer, que tem mais gordura do que proteína. Você come... Eu como muito yakisoba. Yakisoba, cara, o yakisoba é basicamente carboidrato. Basicamente com um Se ele pouquinho de tiver proteína. bem caprichado, ele vem bastante frango. Se ele não tiver bem caprichado, ele vem mais vegetais e macarrão. Vem bastante carne e frango. Um salve pro arigatô, que vocês mandam bem no yakisoba, que é o melhor que eu achei aqui de São Paulo, que eu sinto que é bem divididinho. É Tá. metade
Carbo. macarrão e legumes, metade carne e frango. Que é o que eu Legal. gosto do misto. É uma opção. É difícil, por exemplo, eu falar para você que yakisoba é algo que vai entrar todo dia no seu plano alimentar. Primeiro, porque você não tem controle estimado de quanto você está comendo. Segundo, Renato, mas você disse que não precisa ter controle. Mas o que eu disse? Eu disse que um prato é constituído 50% de vegetais, 25% de guarnição, arroz, feijão, macarrão, batata e 25% de uma boa proteína. Quando você fala de yakisoba, você está fazendo uma composição que deve ser aproximadamente, uma composição de carboidrato, proteína e gordura. 60% carboidrato, certo? Talvez uns 20% gordura e uns 20% de proteína. E com uma quantidade de vegetais que vai te dar ali um pouco de fibra, um pouco de micronutrientes, mas ali uma quantidade um pouco mais tímida e muito sal, né? Shoyu, Por conta molho do shoyu, inglês, né? shoyu, Muito molho sódio. inglês e manteiga. Então, é difícil Então, você tempero. falar que esse é um prato saudável. Ele é um prato de alta quantidade de calorias. Gostoso pra Gostoso caralho. pra Gostoso. caralho, nossa, Lembra que eu não enjoo disse? nunca. Alimentos ultra palatáveis são os alimentos que geralmente fazem parte da É sal, vida da gordura maioria e das o quê? pessoas Cara, mas sedentárias. se você fizesse Sal, no açúcar peso, e gordura. se fizesse no peso, Não, perdão. Sal, açúcar e gordura. se você fizesse no peso um macarrão com carne, um macarrão com atum, um macarrão com frango, um macarrão com ovo, você estaria próximo do yakisoba, pode pôr os legumes também. Só que com uma comida muito mais saudável. Seu merda. Tchau, merda. Entendeu? Então, assim, Mas vai treinar primeiro. é o yakisoba Foi que é o Vai problema. treinar. Sabe por quê? O treino lhe permite fazer escolhas melhores. Exato. Eu sempre falo, Renato, eu tenho que começar pela dieta ou pelo treino? Pelo treino. Com certeza Porque eu treino. quando você começa a treinar, pô, vamos lá. Você foi, saiu daqui, catou teu carro, chegou na academia, estacionou, treinou 1 hora lá com o Carlão, se desgastou, cansou pra caramba, volta aqui e fala assim, eu quero 5 hambúrgueres. Nem fodendo. Você vai falar assim, não, calma. Pô, já fiz o esforço físico Não, ali. Não vou jogar pedir tudo um negocinho fora. legal, É. entendeu? Vou pedir um negocinho legal. A atividade física lhe permite a realizar escolhas melhores. Então é muito difícil uma pessoa manter-se em dieta por muito tempo sem atividade física. Porque a atividade física vai aumentando a liberação de hormônios do bem-estar. Então você tem, lembra do que eu falei pra você? O hormônio da recompensa. Você tem a recompensa da ausência da comida ultrapalatável. Porque a comida ultrapalatável também te dá recompensa. Tô estressado. Isso acontece muito em mulheres, Pizza. por exemplo, na TPM. Tô muito estressada. Doce. Meu, você dá um doce pra tua mulher tá estressada, ela fica tranquila. Hormônios que te Suave. trazem recompensa. Só que a atividade física também é capaz de fazer isso. Agora, se você não entrega atividade física, a tua dieta vai perdendo aderência, porque você vai ficando cada vez mais estressado. Dieta estressa. Com certeza. Levantou Pô, sem pão. Entrar nessa de não comer pão, eu viro o diabo Já manco ficou, aqui. tá a gente já pediu o pão no iFood pra ele, porque ele realmente tava Come chato. pão desgraçado. Tava chato. Ele é tipo, caralho, cara. O que tá acontecendo contigo? Tu Eu tá quero chato, pão, eu tá quero ligado? pão. Eu falei, cara, Acho que é porque eu não tô comendo pão. Eu lembro muito bem dessa cena. Vamos pedir um pão pra ele. Pelo amor de Deus. Chato pra caralho. pelo Enche o amor cu dele de pão.